Fala pessoal, aqui é o professor Sérgio para mais um vídeo do nosso projeto Matemática e Física no Enem. Estamos na semana 7 e no vídeo dessa semana nós vamos discutir a questão 175 do caderno azul. E a questão 175 diz o seguinte: ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês de lançamento 1,35 bilhão de reais em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia, com todos os seus algarismos. E aí nós queremos saber qual dessas alternativas, então, representa a escrita correta feita pelo estudante, do número 1,35 bilhão. Essa é uma questão muito simples, pessoal, é uma questão apenas de raciocínio, com um certo conhecimento de como se organizam as ordens numéricas, né, as classes numéricas, e aí vamos falar um pouco disso para tentar identificar juntos aqui qual é a escrita correta dessa quantia escrita aí pelo estudante da questão. Então vamos lá. O que é importante que nós saibamos aqui? Como que se organizam as classes, né, numéricas, as ordens e as classes. Primeiramente, né, quando nós temos um número até 3 algarismos, olhando aqui então da direita para a esquerda, nós temos apenas a classe das unidades, né, composta pela primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem, que são as unidades, as dezenas e as centenas. Então aqui nós conseguimos escrever números até 999. Quando a gente passa para o número de 4 algarismos, nós entramos na casa dos milhares, na classe dos milhares, que também é composta por 3 ordens. Percebam que todas as classes são compostas por 3 ordens, né? Então aqui na classe dos milhares nós temos as unidades de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhar, né? Então aqui nós conseguimos escrever números até 999.999. Então é essa organização que faz com que a gente consiga escrever corretamente aquele número, aquela quantia. E seguindo o mesmo raciocínio, nós também temos a classe dos milhões, que são as unidades, as dezenas, a centena de milhão, e assim por diante. Entramos por fim na classe dos bilhões, né? Então, como já falei anteriormente, todas as classes são compostas por 3 ordens, né? E aí, à medida que vai surgindo a necessidade, nós vamos passando para a classe seguinte, né? De acordo com o tamanho do número que nós precisamos escrever. Pensando na questão, considerando então que nós temos os números, qualquer número pode ser escrito organizando de 3 em 3 ordens, né? Cada classe de acordo com o tamanho do número que a gente precisa escrever. Na questão, nós temos então o número 1,35 bilhão. Percebam que aqui o importante é que a gente compreenda que nós estamos falando de 1 bilhão e um pouco mais, 1, alguma coisa, mas é mais de 1 bilhão. Então percebam que nesse sentido nós temos que alocar esse algarismo 1 na classe dos bilhões, como vocês podem ver aqui, né? Então nós temos 1 bilhão, aqui na primeira ordem dos bilhões, né? A ordem das unidades de bilhão. Então 1 bilhão e alguma coisa. O que é esse alguma coisa? 35, né? Então 35 aqui. O restante nós vamos apenas preencher com 0. E aí nós ficamos tendo, então, o seguinte número: 1.350 milhões. E aqui nós não temos nenhum algarismo diferente de 0, então não precisa ser pronunciado, né? Então, a pronúncia desse número seria 1.350 milhões. Ou, como está escrito na questão, 1,35 bilhão, 1 bilhão e um pouco mais, e esse um pouco mais seriam esses 350 milhões. Então é dessa maneira que a gente vai construindo o raciocínio para escrever números grandes, sempre pensando nas ordens e nas classes, ok? Nesse sentido, então, nós temos que a nossa resposta correta é a resposta, a letra alternativa E, né? 1.350 milhões, conforme vocês podem ver aqui.
Lembrando que aqui na letra E nós temos 2 zeros a mais, mas são zeros que estão após a vírgula, representando a casa dos centavos, né? Como não tem nenhum centavo aqui, né, é desnecessário escrever esses 2 zeros, por isso que aqui na nossa resolução não tem o vírgula 00, né? Portanto, a nossa alternativa correta, alternativa E. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, lembrem-se que podem postar no fórum, abrir uma discussão e nós vamos trocando ideia e debatendo aí. Ok? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!